E então, para finalizar, vou deixar para vocês algumas perguntinhas que podem acontecer de repente cair em um processo seletivo. E aí a gente vai trabalhar essas perguntinhas quando nós voltarmos nas aulas presenciais. Não digo que todas as perguntas possam cair, mas eu acredito que pelo menos uma delas pode acontecer de, no momento de um processo seletivo, tiver essa pergunta, e aí eu tenho certeza que vocês já vão estar aptos a estar respondendo. Fale um pouco sobre você. E essa pergunta é uma pergunta bem assustadora, porque quando fala pra gente falar sobre nós, que difícil. É fácil falar dos outros, né? Mas falar sobre nós é um pouco complicado. E o falar sobre mim é falar sobre minhas projeções, sobre o que eu quero para o meu futuro, sobre o que eu espero lá na frente, estudos, faculdades, viagens, conquistas. Isso é um ponto que o entrevistador gostaria de ouvir. O que você faz nos seus tempos livres? Cuidado, tá? Porque eu, às vezes, perguntava isso em sala de aula e eu ouvia muitas pessoas dizer: eu como, eu durmo, eu não faço nada. E isso não são respostas bem-vindas para nós da área de RH. O tempo livre, ele pode ser algo que você pode utilizar lendo uma revista, lendo um jornal. Mas quando eu falo lendo revista, não é revista de fofoca não, tá, gente? É lendo uma revista que tenha algo importante que possa te ajudar pessoalmente ou principalmente profissionalmente. Cruzadinhas, quebra-cabeça, isso também acaba te dando ponto positivo na hora de um processo seletivo. Você consegue trabalhar sob pressão? E hoje em dia dificilmente existe alguma função que não trabalhe sob pressão. Nós já falamos lá atrás, todas as funções, ou a maior parte delas, elas exigem metas. E quando nós falamos em exigir metas, você ter pressão. Já bateu meta? Quanto que falta? Pense em um plano B para você conseguir atingir sua meta. Isso realmente é você ter aí uma pequena pressão para poder conseguir chegar no objetivo proposto pela empresa. Por que devo contratar você e não outro candidato? Essa também é uma pergunta que cai bastante em processo seletivo. Cai demais, tá? E quando se há a resposta dela, cuidado com a palavra eu acho. Eu acho que você deveria me contratar porque eu acho que eu sou a melhor pessoa. E uma vez eu ouvi de uma gestora de RH, onde ela disse que fazia uma entrevista e a pessoa disse eu acho. E ela disse que quando ele tivesse certeza, ele voltaria para fazer um novo processo seletivo. Então você tem que confiar em você. O que eu sempre digo para vocês: se vocês não confiarem em vocês, quem dirá nós? Confiança tem que iniciar por vocês. Então por que eu devo contratar você e não outro candidato? Porque eu tenho certeza que eu sou. Porque eu acredito no meu potencial. Porque você pode confiar nas minhas competências. É você afirmar, dar certeza daquilo que você realmente é capaz. Qual salário pretende para esta função? Eita, pergunta difícil quando se fala de salário, né? Quando se falar de salário, gente, eu tenho uma ideia em mente que vocês deveriam analisar dentro da região essa função que está em processo seletivo, qual é o salário que proporciona-se a ela e em cima disso jogar o salário. Eu não posso colocar um salário muito baixo, porque
o RH vai entender que eu não tenho noção nenhuma daquilo que eu vou fazer. Mas eu também não posso jogar um salário muito alto para ele não achar que eu tô querendo ser o presidente da empresa. Uma outra questão também é você jogar. Quanto que você pode me pagar de acordo com os meus conhecimentos? Pronto, gente. Ele não vai ficar brincando com você, eu que perguntei, fala você. Não, você jogou para ele a bomba e em cima do valor que ele falar, vocês chegam aí a um acordo. Quais são os seus pontos fracos? Nossa, como é difícil a gente falar do que nós temos de negativo. Como eu disse, é fácil falar o que os outros têm de difícil, né? O que os outros têm de negativo. Mas falar sobre nossos pontos fracos, nossos pontos negativos, eles são um pouco difícil de conseguir desenvolver. Quando eu falo de pontos negativos, eu posso falar assim, eu sou uma pessoa preguiçosa. Nossa, que susto pro RH. Só que eu posso colocar assim, mas o mas ele se sobressai em cima daquele negativo que eu estava dizendo. Eu estou me policiando de uma forma que estou colocando o relógio para despertar e acordando mais cedo cada dia. Quando eu penso deitar à tarde, eu pego um livro para ler. Então, eu posso falar do meu ponto fraco, mas eu coloco o mas na frente para que eu consiga me sobressair desse ponto negativo. Por que quer trabalhar nesta empresa? Bem, uma pergunta, como eu posso dizer? Que eu preciso ter certeza de que realmente é aquela empresa que eu queira trabalhar, principalmente se vier a calhar uma outra pergunta. O que essa empresa produz? Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora do processo seletivo e o RH perguntar para mim, você quer trabalhar nessa empresa por quê? Porque é uma empresa de alto potencial e eu quero me desenvolver dentro dessa empresa, ela é reconhecida dentro da nossa cidade. E aí o RH pergunta, mas o que essa empresa produz? E aí você não sabe responder sobre o que é a produção da empresa. Então, antes de vocês irem a um processo seletivo, procurem conhecer um pouco mais sobre a história da empresa. Eu me recordo que quando eu trabalhei em uma empresa, a segunda empresa que eu trabalhei, e na hora da entrevista, me perguntaram por que eu gostaria de trabalhar naquela empresa. E aí eu respondi, e do nada, o gestor de RH, era uma empresa muito grande, muito conhecida no Brasil inteiro, me perguntou qual é a cor da porta da empresa que você quer trabalhar. Imagina, gente, que susto. E isso pode acontecer. Quais são os alimentos que essa empresa produz? Qual é a missão dessa empresa? São perguntas que é para ter certeza que realmente você quer trabalhar naquela empresa. Quais os seus principais objetivos para os próximos anos? Profissionalmente também, tá? A empresa de forma alguma quer saber da sua vida pessoal. Ela quer saber da sua vida profissional. Então, quando se fizer essa pergunta, quais são os seus objetivos, você pode dizer que sobre estudos, sobre conquistas, sobre viagens, sobre qualificações. Isso não quer dizer que você vai conseguir conquistar tudo isso que nós estamos dizendo, mas que você tem o objetivo de tentar, pelo menos, fazer algumas dessas coisas. Tentem focar, gente, nessas perguntas que eu passei para vocês, de uma forma que vocês consigam responder seriamente. Que vocês, mesmo que, eu vou responder bem na franqueza, não tem problema, respondam na franqueza e quando a gente voltar às aulas presencial, eu explico para vocês de uma forma mais correta como que seria
uma resposta, né, mais certeira para conseguir aí essa vaga de emprego. Voltamos então com a aula no dia 13 de junho e bom final de semana para vocês.